Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo facebook/Universitária 99.9. Participe do nosso programa pelo telefone 3879-5549. 3879-5549. Nosso programa será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite de hoje. Em 2014, os brasileiros e brasileiras escolheram a nova legislatura dos 513 deputados federais para um mandato de 4 anos e de 1/3 dos 81 senadores para um mandato de 8 anos. O resultado para os cargos legislativos assustou os especialistas do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, que classificaram a nova legislatura como a mais conservadora e reacionária dos últimos 50 anos. Para o DIAP, o Congresso é pulverizado partidariamente, liberal economicamente, conservador, socialmente atrasado do ponto de vista dos direitos humanos e temerário em questões ambientais. E tem sido cada vez mais ocupado por parlamentares que representam segmentos religiosos. A presença evangélica na Câmara também vem crescendo, com 197 parlamentares na atual legislatura. Eles criaram a Frente Parlamentar Evangélica. No programa de hoje, queremos saber a quem serve a bancada religiosa. Para responder esta e outras perguntas, nós convidamos o professor Gustavo Gilson, doutor em Sociologia e professor do Centro de Educação e também do Programa Pós-Graduação em Educação da UFPE. Ele também é deão da Catedral Anglicana do Bom Samaritano da Diocese Anglicana aqui do Recife. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Obrigado, Manina, bom dia. Conosco também no estúdio, jornalista, mestre em História e pesquisador das Ciências da Religião, Jailson da Paz. Seja bem-vindo, Jailson. Obrigado, Manina, obrigado, Sérgio. E também conosco, nosso companheiro jornalista da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Mas como podemos explicar a força da bancada da Bíblia? O repórter Iveson Henrique, minha gente, ouviu o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, o Joanildo Buriti. Vamos ouvir? Como você analisa a atuação da bancada da Bíblia e Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional? Veja, são duas coisas, dois termos que dão conta da mesma coisa, mas ao mesmo tempo são duas coisas diferentes, né? Porque o termo bancada da Bíblia se tornou hoje uma expressão que aponta para o lado mais complicado, regressivo, etc., de uma presença religiosa no Congresso Nacional, que envolve, em princípio, evangélicos e católicos conservadores e alguns parlamentares conservadores que gravitam em torno desse grupo. A Frente Parlamentar Evangélica é uma instância formal dentro do Congresso Nacional, que tem uma composição muito maior, inclusive, do que o número de parlamentares evangélicos propriamente ditos, o que significa dizer que eles conseguem atrair muita gente em torno de uma pauta, né? Mesmo que não sejam evangélicos. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que nem a bancada da Bíblia, nem a Frente Parlamentar Evangélica são compostas por um único tipo de ator religioso. Há uma digamos, uma heterogeneidade nelas.
claramente a participação dessas bancadas tem sido fortemente conservadora, tem, nos últimos 2 anos, participado ativamente do processo de estreitamento de direitos, reversão de direitos sociais, culturais, coletivos que foram conquistados a duras penas desde as lutas na Constituinte e consagradas na Constituição de 88. Então essas bancadas têm tido uma atuação francamente conservadora nesse sentido. Bom, mas o pesquisador também aponta que o segmento não representa a totalidade dos evangélicos no país. Está começando a se difundir uma narrativa que põe tudo dentro do mesmo saco, transforma todos os evangélicos em reacionários, conservadores, homofóbicos, contrários aos direitos das minorias, etc. E isso pode ser, e eu acho que em grande parte é verdade, para os parlamentares evangélicos que estão no Congresso e para algumas lideranças que, fora do Congresso, engrossam o coro desses parlamentares. Então, há uma espécie de elite parlamentar evangélica que assume essas posições, mas pesquisas começam a revelar, pouco a pouco, que isso não tem adesão automática e, em alguns casos, em algumas temáticas dessas, nem mesmo majoritária no campo dos evangélicos, no nível das igrejas e tudo mais. Bom, a gente gostaria já, então, de que vocês fizessem um comentário sobre essa fala dele. Gilson, por favor. Pois não, Anina. Em primeiro lugar, sim, concordo totalmente com as colocações de Joanildo e enfatizo que essa posição ultraconservadora das bancadas religiosas, em especial da bancada evangélica, e essa militância ampla, não são um fenômeno histórico. Aliás, não são um fenômeno antigo. A gente percebe isso como algo que seja uma característica intrínseca dos grupos evangélicos, mas se a gente observa a história e a tradição dessa bancada, a gente vê que ela tem uma tradição muito mais fisiológica do que militante em torno de causas. Quando é que isso cresce? Quando eles começam a perceber que essa polarização, né, se criar um pânico moral e se colocar como defensores de causas como a família tradicional, os valores ocidentais e coisa parecida, que isso dá voto. Então, em certo sentido, é a partir da luta em torno do programa Brasil Sem Homofobia, em 2012 e 2013, e depois da tentativa de indicação de Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos, né, que se cria essa polarização, que eles percebem como isso dá voto, como eles podem se projetar como heróis e passam a investir pesado nessa pauta. Eles sempre tiveram posições conservadoras, mas essa não era o centro da pauta. A principal questão era uma questão fisiológica, mas recentemente eles descobriram esse filão e estão investindo pesado nessa polarização, surfando também na onda da polarização política que a gente vê no Brasil hoje. Jailson? Maneira, a gente vê o seguinte, essa criação, há uma preocupação constante numa criação de fatos. Você precisa estar sempre na mídia. E para você estar na mídia, como no caso do Feliciano, você precisa sempre estar polemizando. Aí, fazendo outro corte que o Joanildo fala, que a gente precisa lembrar. Se nós fizermos um corte histórico do número de deputados de igrejas que são votados, nós temos hoje, da última legislatura, 2014, você tem 25, 28 igrejas que têm deputados. E quantas denominações religiosas nós temos no Brasil? Nós temos aí mais de 200, mais de 300. Foi o máximo de representações que nós encontramos dentro da legislatura. Então, de fato, como o Joanildo diz, o que está no Congresso não representa a universalidade dos evangélicos. Só para reforçar esse argumento do Joanildo, a gente até publicou na Marco Zero, eu acho que foi volta de abril desse ano, uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, que é ligado ao PT, e eles queriam entender o que aconteceu na periferia de São Paulo, que levou a derrota de Haddad, aquela coisa toda que aconteceu. E o nome da pesquisa é Percepções e Valores Políticos na Periferia de São Paulo. E uma parte dessa pesquisa investiga a questão do voto evangélico e todas essas coisas. E uma das coisas que eles perceberam foi justamente isso, que a visão da base
dos evangélicos da periferia, não necessariamente eram iguais à visão digamos, elite de que está no Congresso. Eles perceberam uma visão muito mais tolerante com esses temas morais na prática. E perceberam o que levava ao voto era mais a questão de proximidade organizacional das igrejas e deles estarem mais próximos ali. Às vezes até ocupando um vazio deixado pelo Estado. Dando um conforto, um apoio às perdas, às questões da violência e tal. Então, a escolha do voto naquele candidato indicado pela igreja era mais pela questão de proximidade e tá ali de afinidades mais físicas e do que tinha a ver com a comunidade, do que com a questão, por exemplo, teológicas ou morais. A caminho, o Jailson estava comentando, né, na década de 30, 40, enfim, que havia também uma proposta, né, das igrejas evangélicas, no caso, né, que eram muito mais, digamos, progressistas até do que a igreja católica na época, né? Faz um resgate disso. Se você faz um recorte lá dos anos 30, no tempo de Getúlio Vargas, né, a gente percebe muito isso. Quando a igreja católica cria a chamada Liga Eleitoral Católica. E os evangélicos têm apenas um metodista que é deputado. Um método Guaraci. E o que acontece? Para ele sobreviver, entre aspas, a gente diz politicamente, ele precisava fazer alianças. Ele tinha alianças com liberais, ele tinha aliança com os maçons. E o católico fazia o quê? A igreja teve a atitude de não, assim, criar um partido. Mas ao criar a LEC, ele começou a encontrar deputados de vários, candidatos de vários partidos, de vários lugares, que comungassem com o pensamento católico. Eu estava contando, tem um fato interessante dessa da LEC, que na época, quem era candidata no Ceará era Raquel, que é a autora do 15, Raquel de Queiroz, né? Autora do 15. E a Igreja Católica foi tão incisiva que Raquel era ligada ao PSB, não se elegeu, porque tinha afinidade com o comunismo. Então, e naquele momento a Igreja Católica representava o quê? Queria fechar o cerco, porque a igreja vinha perdendo o poder, as igrejas evangélicas vinham crescendo, começou a abrir os seus templos, começou a expor as suas fachadas, que era até proibida, e a igreja queria retomar. E retoma com Getúlio Vargas. E a Igreja Católica, a Igreja Evangélica começa a ser, realmente, naquele momento, e como a maioria das igrejas históricas são, elas costumam ser mais modernas e mais liberais do que a Igreja Católica. Olha só, tem um texto aqui. Em 2017, a Reforma Protestante fez 500 anos. A Reforma representou uma transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam cartas práticas da Igreja Católica. 500 anos depois, o último censo revela que os evangélicos são quase 23% dos brasileiros. Ao mesmo tempo, presenciamos no Brasil um momento onde diversos pesquisadores das ciências da religião criticam o uso dos ideais da Reforma Protestante por seitas que, em nome de Deus, impõem seu proselitismo e afirmam dogmas que atentam contra os direitos humanos, que foi até o que o Gilson colocou agora há pouco sobre a questão, né, do casamento gay, né, de todo de Feliciano, enfim, não é? Então, se ocupam esses espaços em casas legislativas, representando a maior força na bancada da Bíblia no Congresso Nacional e também nos meios de comunicação para ampliar o seu poder social. Então, Gilson, até que ponto os ideais da Reforma Protestante foram transgredidos por denominações religiosas? Isso, acho que Jailson colocou muito bem. Historicamente, os protestantes no Brasil, principalmente, foram defensores da laicidade do Estado, até porque os protestantes eram minoria, e uma minoria extremamente invisível e perseguida até durante um certo período. Enquanto a religião católica tinha uma aliança histórica com o Estado, desde a época colonial, né, e depois com o Estado imperial e com a própria República, apesar da ruptura. O próprio Rui Barbosa diz, não, há uma ruptura entre o Estado e a religião, mas o catolicismo continua a ser a religião do povo brasileiro, então precisa ser respeitado. Então o protestantismo lutou durante muito tempo pela laicidade e por esse direito de participação, por esse pluralismo religioso. A grande questão é que, principalmente da década de 50, 60 para cá, você tem um crescimento de um grupo específico, que é o grupo pentecostal e depois neopentecostal, que não vem de uma tradição de militância política, pelo contrário, no primeiro momento eles se consideravam apolitizados,
apolíticos, diziam que não queriam participar da política, mas que à medida em que se tornam uma força importante dentro da sociedade, eles começam a entrar na política reivindicando benefícios, privilégios para os seus grupos e não a partir de ideais como aquilo que era defendido pelo protestantismo histórico. Olha só, você falou agora há pouco, Gilson, sobre essas questões, né, dessa situação em relação à população LGBT. Aí a gente vai mais fundo. O PL 6.538 de 2013 cria o Estatuto da Família. Família só pode ser constituída por homem e mulher. Para complicar ainda mais, a definição dele proíbe casais gays de adotar filhos e filhas, né? Bandeira da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, de 236 parlamentares. O Estatuto do Nascituro dá direitos ao feto e inviabiliza qualquer oportunidade de se discutir a descriminalização do aborto. Mas um projeto polêmico também do presidente da Câmara incomoda os que defendem avanços na legislação. Também em fevereiro de 2017, o deputado desarquivou o projeto que penaliza a discriminação contra os heterossexuais e também traz de volta o debate da cura gay. E aí, Jailson, como é que essas propostas atacam o Estado laico e o direito das pessoas? Pensa no balaio de gato, com história. Quanta coisa num lugar só. Num lugar só. E se nós fôssemos separar o Estatuto da Família, separar a questão da cura gay, separarmos essa questão da sexualidade. Então você daria debates longos. Peguemos o Estatuto da Família. Você hoje resumir a questão da família a pai, mãe e filhos é você não reconhecer o que aconteceu na sociedade, principalmente a sociedade ocidental, nos últimos décadas e séculos. A gente conhece, quem é pobre ou quem é rico, conhece que as famílias já não se organizam desse jeito. Esse estatuto, do jeito que ele foi pensado, a partir de 2013, que é um projeto do atual prefeito de Jaboatão, que é o Anderson Ferreira, ele nega esse direito. Ele nega o direito, que eu acho que é um direito que vai de encontro à pessoa humana, que é o seguinte: quem não conhece da sua família, uma tia que cria sobrinhos, uma avó que cria netos, e isso não é uma família? Porque quando você diz o Estatuto da Família, não é meramente uma coisa que vai ficar ali num cartaz ou num diploma. Ela vai interferir em políticas públicas para a saúde, em políticas públicas para a educação, em políticas públicas para a previdência. A partir do momento que você define família como meramente esse quadrado, você vai impedir que as outras pessoas tenham acesso a esse serviço. Não é uma coisa só de enfeitar e como se faz carnaval, como se Feliciano e outras pessoas colocam. É uma coisa mais profunda e que a sociedade precisa discutir. Resumir a família a isso aí é você abrir possibilidade de tirar várias pessoas que deram a vida, não só evangélicos, mas católicos, pessoas de outras religiões, de matrizes africanas, que vivem para isso. Realmente, não só fere a questão do Estado laico, como fere o direito humano das pessoas. Bom, essas discussões você acompanha na nossa universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Para você que sintoniza agora a sua Universitária FM 99.9, este é o programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom, o nosso programa vai ser retransmitido logo mais às 10 horas da noite. E no programa de hoje a gente quer saber a quem serve a bancada religiosa. Marina, uma dúvida, aproveitar dos estudiosos e dos que conhecem mais por dentro essa questão dessa relação de evangélicos e política. A gente até já discutiu aqui no começo que há uma diferença, necessariamente a elite política que representa os evangélicos não representa a base, as pessoas evangélicas. Mas a bancada, me parece que é muito afinada, essa elite. Como é que ela é escolhida? Como é o processo? A gente, pelo menos quem está acompanhando de fora as eleições, geralmente são lançados poucos candidatos evangélicos e ali há uma convergência em torno desses nomes. Vocês
sabem dizer como é essa escolha lá dentro, como é que se chega. Como é que se define, né, quem vai estar lá representando? Tem alguma participação da base ou é uma coisa que vem verticalizada, assim, de cima para baixo, é escolhida pela cúpula? Não existe um padrão. Na prática, algumas igrejas, recentemente, principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, a Universal foi a primeira a fazer isso, passaram a definir candidatos oficiais da igreja ou da denominação. E nesse caso, eles são, em geral, eleitos pela cúpula, né, ou escolhidos pela cúpula. Então, a Assembleia de Deus passou a fazer isso, várias igrejas neopentecostais passaram a adotar essa prática, e aí, nesse caso, o candidato é considerado candidato oficial, apresentado nas igrejas, divulgado, é pedido voto diretamente para ele. Mas há outros candidatos que simplesmente são membros da igreja ou assumem esse discurso durante a campanha, se colocam dessa forma, ou outros políticos consagrados que, vendo a força desse filão, se filiam às igrejas. Bolsonaro recentemente se filiou a uma igreja, se batizou, o filho dele é ligado a uma igreja evangélica. Então, hoje se percebeu a força eleitoral desse grupo, e isso não depende necessariamente da mediação das instituições religiosas, das igrejas. Em alguns casos, há candidatos oficiais, e em algumas igrejas eles têm muita força, principalmente a Assembleia de Deus e Universal. Mas eu diria que ainda a maioria são candidatos que usam o discurso religioso, mas não necessariamente são oficialmente indicados pela igreja, embora recebam apoio de algumas igrejas, em geral em troca de negociações, alianças, acordos, muitas vezes envolvendo questões inconfessáveis. Olha, entre algumas informações que a gente traz aqui também para essa mesa, a gente fala da ascensão política às casas legislativas, e ocorre para que uma parcela desses grupos neopentecostais consiga implementar o seu projeto de poder, que prevê a aquisição de concessões de rádio e televisão, não pagamento de impostos e outras taxas, mais espaço nas ruas, praças e logradouros para colocar seus símbolos, instituição do Dia do Evangélico e articulação de uma constituinte cristã e evangélica. Gilson, a defesa pública desses projetos por um grupo religioso que ocupa espaços políticos em um país como o Brasil indica que vivemos em uma democracia? Gilson. Ok. Vivemos ainda em uma democracia, mas uma democracia em uma situação extremamente precária, né? Principalmente depois de toda a situação pouco explicável que a gente teve no cenário político do país nos últimos anos, com insegurança jurídica, uma situação de interpretações absolutamente esdrúxulas da Constituição por parte do próprio Supremo. Então, nessa brecha de institucionalidade, de segurança jurídica, essas demandas, muitas vezes aparentemente inaceitáveis no contexto democrático, surgem, e ironicamente surgem com possibilidade de instalação. Então, essas demandas, algumas delas eram consideradas impossíveis alguns anos atrás, hoje são ameaças reais, porque ninguém sabe mais o que é juridicamente aceitável no país ou não. Olha, eu queria até aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando nesses campos todinhos e objetivos, né, colocados, né, pelos neopentecostais, e recentemente saiu uma matéria que o MEC credenciou o Instituto das Assembleias de Deus a cursos superiores. Eu gostaria de uma fala de vocês em relação a isso. Há várias faculdades, instituições, universidades religiosas, e muitas delas sérias, né? Católicas, historicamente, você tem muitas, e protestantes também, você tem várias, e bem avaliadas pelo MEC e tudo mais. Eu não conheço pessoalmente de perto a situação desse instituto, mas a forma como ele foi apresentado pelo MEC e o tipo de negociação política que a gente vê sendo feita hoje justifica que a gente veja com desconfiança esse tipo de indicação. Então, realmente não dá para saber se aí houve critérios técnicos na avaliação e nessa indicação, ou se foi uma questão de acordo e aliança política, principalmente em vista do ano eleitoral 2018 que se aproxima. Até porque nós estamos à véspera de se votar a questão da segunda denúncia contra o governo Temer. Nós temos aqui em Pernambuco, nós pegamos o Seminário Batista do Norte, é um seminário que tem mestrado, doutorado, tem inclusive pessoas que vêm de outros países estudar música aqui. São instituições sérias. Agora, quando se coloca um ministro ou um senador, vários senadores e algumas pessoas para discutir isso como um fato político, aí realmente eu concordo com o Deão, essa questão de você olhar. Não temos ainda os elementos para avaliar isso, mas
há uma certa desconfiança. Bom, o Instituto de Estudos da Religião identificou em 2009 20 redes de TV que transmitiam conteúdos religiosos, das quais 11 eram evangélicas e 9 católicas. Apenas a Igreja Universal do Reino de Deus, a maior expoente do neopentecostalismo brasileiro, controla ao menos 23 emissoras de televisão, 40 rádios, gravadoras, editoras e a segunda maior rede de televisão do país, a Record. Bom, Jailson, tais relações revelam como a mídia e a política e a religião estão interligadas? Revela demais. Se nós formos avaliar, primeiro, isso fere a Constituição. Não se pode acumular canais de TV, não se pode acumular canais de rádio. Isso vale tanto para as igrejas como para grandes redes de televisão. Então, primeiro, a Constituição é ferida aí nesse momento. Segundo, se nós fizermos um corte histórico, nós vamos ver que essa ligação mídia, religião e política se fortalece lá no governo Sarney, quando ele quer mais um ano de governo. O 5º ano de governo. E como é que se dá essa negociação? Essa negociação se dá, tu vota em mim, eu te dou uma rádio. Tu vota em mim, eu te dou uma TV. E foi naquele momento lá, nos anos 80, quando a bancada mais progressista dos evangélicos vão numa coletiva na Associação Brasileira da Imprensa e denuncia que alguns deputados evangélicos estavam trocando o seu voto para aprovar os 5 anos do Sarney. A partir daquele momento, Manina, a bancada evangélica que vinha em crescimento, na próxima legislatura tem uma queda. Então a gente começa a perceber de novo que o eleitor vê para que serve, a quem serve a bancada. E entra de novo na questão do fisiologismo. As pessoas foram lá para defender valores éticos, valores morais ou valores sociais, ou foram defender os seus próprios valores. E ali, naquele momento, os evangélicos que voltaram naquela bancada, regrediu. Então, esse acordo fortalece lá. E quando você vota, por que se escolhe, voltando assim, por que os pentecostais entram nesse caminho da política que até os anos 80 eles diziam que era pecado? Os pentecostais são muito questionados. Então, a forma de ter poder é uma forma de se fortalecer e dizer, eu estou aqui. E se eu me fortaleço, eu tenho acesso à mídia. E se eu tenho a mídia, eu fortaleço a minha religião. Sérgio? Essa também está muito relacionada, é uma coisa que alimenta a outra, ao processo eleitoral. Porque quem tem um programa de televisão, você tem uma força muito grande. Você tem os outros candidatos que não aparecem. Isso não só são os evangélicos que têm espaço na mídia também para ser, mas é só o recorte que a gente está dando aqui. Então, a partir do momento que você tem essa quantidade toda de programação, está lá falando diretamente com as pessoas durante todo o tempo, isso é um aditivo eleitoral muito grande. Isso interfere na eleição. E me parece, isso é uma observação mais empírica de quem está observando a política de fora, que os próprios candidatos escolhidos são, muitas vezes, esses comunicadores que estão nessas redes, que eles escolhem justamente aquele cara que está ali falando na televisão, que já tem sua imagem, já tem a sua voz, já está ali em contato direto com os eleitores. Então, uma coisa começa a alimentar a outra, né? Bom, a gente já está se aproximando finalzinho do programa. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais e, se possível, a quem serve a bancada religiosa. Gilson? Manina, Sérgio, obrigado pela oportunidade de trazer esse debate. E eu diria, a bancada religiosa serve, em primeiro lugar, a ela mesma, principalmente quando a gente pensa nessa bancada que está hoje e na frente parlamentar evangélica, são figuras que na prática estão interessados em perpetuar seu poder político ou o poder político da sua instituição e se fortalecer economicamente. Mas não dá para negar que hoje há uma aliança com um projeto de poder que reúne aí os representantes dos grandes grupos econômicos no país, os grandes grupos de mídia, que são também monopólios de mídia dentro do contexto brasileiro, e que hoje se aliam em torno do projeto de criar um bloco de poder, e a bancada evangélica não está ingênua ou a reboque nesse processo. Eles estão participando, estão cobrando, inclusive, a sua parte nesse processo. Então, hoje há um projeto de poder, eles não dominam o campo evangélico, eles não mandam, mas eles sabem manipular e sabem criar um discurso que cria um pânico moral, e em torno desse pânico moral, eles estão angariando apoio para esse projeto de poder. E isso é preocupante. Então, embora é verdade que nem todos os evangélicos são iguais à bancada evangélica, eu diria que a maioria não é, mas se a gente não tem um discurso que confronte e denuncie essa manipulação, eles criam esse pânico moral e a partir daí se fortalecem politicamente. Obrigada, professor Gilson.
Jailson. Marina, quem serve? Eu vou fazer um recorte da questão dos trabalhadores, a questão das classes mais pobres. Se nós fizermos o seguinte, de onde vem, qual a origem da maioria desses deputados que são pentecostais? Se nós fizermos um recorte histórico, nós vamos perceber o seguinte, que os pentecostais, primeiro, é uma linha que nasce com negro. E que no primeiro momento você percebe quem são os deputados. Você vê pela cara, pela fala. São negros, são caras de pobres. E que muitas vezes não tem o discurso que se alinha com o discurso tradicional. Mas quando chega lá, o que faz? Façamos agora uma análise do como foram votadas agora a questão da reforma trabalhista, como foi a questão da reforma da Previdência que estava em discussão. E nós vamos perceber que essa linha evangélica que veio de lá, que a parte mais pobre da sociedade, porque onde é que estão os evangélicos hoje? No Recife? Estão na periferia, não estão em Boa Viagem, não estão em Casa Forte, não estão em Encruzilhada, até estão, mas eles estão na periferia. Mas quando se vota isso, o que é que ele faz? Ele vota contra esse pessoal. Não há um alinhamento dos deputados de Pernambuco ou de outros com essa classe mais forte, e sim com quem está em cima do poder. Sim. Se fala da bancada BBB, né? A Bíblia, o boi e a bala. Então, a aliança aí com o agronegócio e com as bancadas em defesa da violência em última instância. Bom, muitíssimo obrigada pela participação, professor Gilson e também Jailson. O programa de hoje teve a produção de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Iveson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio, e também nas redes sociais, João Lucas e Maiara Monteiro, Ademara e Júlia Rodrigues. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima terça-feira. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis, com o tema Por que tantos despejos? Se você quer assistir hoje o programa Rever, pelo facebook.com/programa Fora da Curva, também pela página da Marco Zero Conteúdo, e vai ser retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.